Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus amados. Quero agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, toda a coordenação dessa escola bíblica, pelo honroso convite que me fora feito. É um prazer enorme estar com os irmãos aqui. Trago a saudação da nossa igreja em Cubatão, também da nossa convenção a Comadesp. Agradecendo aos companheiros, alguns que vieram de longe, estão presentes aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos na pessoa do pastor Edivaldo, um dos nossos vice-presidentes, ali de Bragança Paulista. E no nome dele quero cumprimentar a todos aqueles que vieram nos acompanhar. Para amados irmãos, estamos lá na mesma luta de vocês, pregando o Evangelho, ensinando o nosso povo e aguardando a volta de Jesus Cristo. É a nossa missão. E é um prazer estarmos hoje aqui, para de forma, com muito temor, compartilhar algo que Deus tem colocado em nossos corações. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 36, 37 e 38. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, conversando com pastores, com líderes de diferentes ministérios e convenções, a gente entende que hoje, passado mais de 2000 anos, e com o tamanho que a igreja adquiriu e tem hoje, no Brasil em especial e em todo o mundo, com tantas igrejas, com tantos obreiros, tantos ministérios, tantas convenções, que essa oração de Jesus talvez pudesse já não ser necessária. Mas não obstante todo o tamanho, todo o crescimento da igreja, não obstante o número de líderes, de obreiros, diáconos, evangelistas, pastores, eu diria que no caso, eu nem usaria o termo consagrados, mas ordenados, e esse número é um número que a cada dia cresce mais. Há pouco tempo, mais ou menos 87, quando o pastor José Wellington estava assumindo a CGDB, o meu número, quando cheguei ali, era 10 mil e alguma coisa. Hoje já passa de 100 mil, né? Agora você imagine somando todas as convenções, igrejas, denominações, e eu vejo que esse texto continua atual. Rogai, solicitem, orem, supliquem ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Em outras palavras, quem manda é Ele mesmo. Mas aí parece um paradoxo. Como orar ao Senhor que mande com tantos que já estão? Aí vem uma pergunta: será que todos que já estão foram enviados pelo Senhor? Será que todos que estão foram chamados pelo Senhor? Parece que continua a seara grande e os ceifeiros são poucos. Quem lidera uma igreja vai ter dificuldade para colocar um irmão para dirigir um ponto de pregação, um culto familiar. Quem lidera o ministério começa a ter dificuldade para colocar um obreiro para dirigir uma congregação. E a gente pergunta: mas onde estão? Eu aqui não quero me referir a essa igreja em particular, mas estou falando de um cômputo geral. Acredito que todos nós vivemos o mesmo problema. Os púlpitos estão cheios. Alguns, falta cadeira no dia da ceia. Numa reunião de obreiros, falta até cadeira. Mas por que está faltando? Meus irmãos, veja que Jesus disse, Ele chamou muita gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus também fez uma oração geral, que é a oração do Pai Nosso, que é para todos nós em todos os tempos. Jesus falou em Lucas 18, 1-8, sobre o dever de orar. Mas oração específica, oração temática, que Jesus deixou foi essa: ore, rogando ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Em outras palavras, tem que ser mandado por Ele. Tem que ser enviado por Ele. E a pergunta que nós nos fazemos: será que nós estamos orando por esse motivo, para que Deus mande obreiro para a sua seara? Quais os métodos que estamos utilizando para chamar, para consagrar, para separar, para colocar à frente dos trabalhos? Mas nós vemos o método de Jesus aqui, é que deveríamos rogar para Ele, que Ele mesmo mandasse ceifeiros para a sua seara. E nós vamos iniciar, se o pastor Gessé puder nos ajudar, Marcos 3, 13-19. Jesus faz a sua primeira chamada. Por gentileza, pastor Gessé, Marcos 3, versículos 13-19. Verso 13 em diante. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, e que significa filho do trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Muito obrigado. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Vou repetir. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Jesus não consultou ninguém. Jesus não perguntou para ninguém. Chamou os que ele quis. Talvez aqui a gente comece a ter um pouquinho de luz no que está acontecendo. Jesus chamou quem ele quis. Quando a igreja ora, quando o pastor ora, quando o ministério ora, que é o caminho. E aqui eu não quero ser saudosista, que talvez eu não tenha nem idade para isso. Mas me lembro ainda quando criança, os pastores colocavam a igreja, às vezes 30 dias de oração antes de um dia de consagração, para diaconato, né, pastor Ezequiel? Não, vamos orar, vamos jejuar, para quê? Vai ter consagração para Deus dirigir o pastor. Começava assim com oração. Foi o que Jesus falou: rogai ao Senhor da seara que mande obreiro para a sua seara. E orava-se, e jejuava-se com aquela finalidade. O pastor chamava a dirigente do círculo de oração: irmão, ponha o círculo de oração no propósito da igreja, para nós orarmos para Deus escolher quem Ele quer. Mas quem está do lado de fora não consegue entender isso. Não, o pastor escolheu quem ele quis, é o queridinho dele. Não, não é o queridinho do pastor, é quem Jesus quer. É quem Jesus manda. E mais ainda, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Chamou os que ele quis e os nomeou para que estivessem com ele. Meu irmão, se não estiver com Jesus, isso aqui não vira. Nós já ouvimos hoje aqui a palavra do pastor Sisak. Por isso que tem gente que desanima. Por isso que tem gente que quer entregar. Por isso que tem gente que não tem mais a alegria. Porque diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Sozinho não dá para fazer a obra. Ele chamou os que ele quis para que estivessem com ele. Meu irmão, aleluia, glórias ao Senhor. Nossa mensagem tem que ser dele. Ele tem que ser o centro da nossa mensagem. A nossa canção, ele é o centro da nossa canção. Ele é o centro das nossas atitudes no púlpito e nos bastidores também.
Ele é o centro de tudo, aleluia, quando estamos na frente do povo. E quando estamos tendo atitudes que ninguém está vendo, Ele tem que ser o centro daquela atitude. Ele nomeou os que ele quis para que estivessem com Ele. Ele ia dar uma ordem a Ele e eles tinham que obedecê-lo. Jesus deu exemplo, Ele pediu que rogássemos ao Senhor da seara que Ele mesmo mandasse obreiros para as suas searas. E quando Ele os nomeou, não foi para que eles estivessem sozinhos, mas estivessem com Ele. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Muita gente triste, muita gente desistindo, muita gente olhando os outros. Fulano está indo bem porque a igreja dele é melhor, porque a cidade dele é melhor. Fulano está indo bem porque o carro dele é melhor. Fulano está indo bem porque ele está mais perto da liderança. Não, se ele está indo bem é porque Jesus está na vida dele. E Jesus quer estar na vida de cada um de nós aqui também. O segredo é ser chamado por Ele. O segredo é andar com Ele. Mas irmãos, vai continuando, nós vamos chegar na igreja primitiva, não é? E nós vamos ver que depois Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos tinham que tomar uma decisão. Havia uma vaga, não é? E eles foram recorrer à palavra. Nós vamos ver que eles recorrem à palavra. Pastor Gessé, se o senhor puder me ajudar, livro de Atos, capítulo 1, versículo 20 ao 26. Atos, capítulo 1, versículos 20 a 26. Qual foi a fala dos apóstolos naquele momento que precisavam preencher um lugar que era o lugar de Judas, não é? Por gentileza, pastor. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o nosso Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Basabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Muito obrigado. É necessário fazer um adendo aqui, que essa situação foi antes da descida do Espírito Santo. E eles tinham que organizar a casa para ficarem em Jerusalém. Meus irmãos, e eles foram buscar na palavra. Já estava claro que ia ficar vazia uma cadeira. E precisamos preencher essa cadeira. Aí o que foi que eles fizeram, pastor Ricardo Ruas? Exatamente o seguinte: vamos estabelecer critérios. O critério que eles usaram, me chama a atenção, irmãos, que quando Jesus mandou que eles ficassem, não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, a Bíblia diz que eles tinham cerca de 500 irmãos que ouviram essa fala do Senhor Jesus. Mas no dia aqui da escolha de alguém para ficar no lugar de Judas, eles procuraram alguém. E qual era o critério? Vamos aqui parafrasear do estatuto, do regimento. Alguém que tenha estado conosco desde o batismo de Jesus até o dia que ele foi assunto ao céu. Essa era a condição. Irmão, de todos aqueles 500, só tinha 2. O que acontecia? O povo ia trocando. Parece meio contemporâneo esse negócio de hoje, né? O povo vai trocando. Só 2 tinham aquela condição, que participaram junto com os discípulos desde o batismo de Jesus até o dia que ele foi assunto ao céu.
E esses dois que foram citados, como é que vamos fazer? Eles não tinham passado pela experiência que Jesus tinha mandado. Ele falou assim, traz uma sacolinha aqui, vamos colocar o nome dos dois e vamos sortear. E tiraram. E como vocês sabem, acabamos de ouvir a leitura, saiu o nome de Matias. Eu lendo um sermão de um velho pregador, e ele disse assim, que Matias foi o apóstolo cometa, com a mesma velocidade que apareceu, desapareceu. Nunca mais ninguém ouve falar em Matias. E aqui não está escrito isso, por favor. Eu estou conjecturando. Me parece que eles viram que não deu muito certo esse negócio. Aí eles foram para Jerusalém. Aleluia. Aqui é onde Jesus tinha mandado. Aleluia. Vocês fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão precisar desse revestimento. Em outras palavras, não dá para fazer a obra de cara limpa. Não dá para ter esse negócio de dirigir ministério, igreja, congregação por sua conta. Tem que estar revestido de poder. Aí tem gente que fala, não pastor, mas não é assim, porque tem denominação que não precisa. Mas aqui na Assembleia de Deus precisa. Eu estou aqui numa escola bíblica da Assembleia de Deus, não é verdade? Eu também sou assembleiano, não é verdade? Como é que você vai dirigir um povo pentecostal se você não é pentecostal? Como vai ensinar o povo a buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas se a igreja nunca viu eu falar ou você falar? Então primeiro tem que ser, primeiro tem que receber, tem que ser a sua experiência para poder dirigir o povo. Ô glória! Aleluia! E analisando a ficha de consagração, um dia eu fiz essa pergunta ao irmão, falou assim, mas pastor, para ir para o céu precisa ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei, na Assembleia de Deus sim. Ah, mas tem igreja que não, então vai para lá. Vai sem ser de lá. Aqui a gente vai falando língua estranha. Porque aqui é a Assembleia de Deus, aqui é uma igreja pentecostal. Nada contra quem pensa diferente, mas aqui a gente pensa assim. É isso que está na nossa confissão de fé. Assim tem sido por 111 anos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E aí, irmãos, escolheram Matias. E aí nunca mais foi desse jeito. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que para ser apóstolo, aleluia, está escrito. Eles definiram que tinha que ter, nós não estamos falando aqui do dom apostólico, que alguns entre nós têm, mesmo tendo o título de pastor. Mas muita gente hoje se apresenta como apóstolo. Eu tenho vontade de perguntar, você estava no dia que Jesus foi batizado? Você estava naquela turma dos 500 quando ele foi assunto ao céu? Não é? Você já entendeu que não é muito difícil de responder, né? Está escrito. Está escrito. Aí, meus irmãos, a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, não tem mais sorteio. Aleluia. Não tem mais sorteio, não tem mais sacolinha, não, agora é diferente. Agora a gente vai ver de outra maneira, né? Glórias ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler Atos capítulo 13. Glória seja dada antes. Efésios capítulo 4, 10 e 12. Pastor Gessé, por gentileza. Efésios capítulo 4, 10, 11 e 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo deu. Lembra da oração? Rogai ao Senhor da Seara para que Ele mande ceifeiros para... É Ele quem dá. E se Ele não der, irmão, não dá certo. E se Ele não der, não dá certo. Ele mesmo deu. Uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus não deu nenhum desses dons ministeriais para honrar ninguém. Mas pastor Zé Wellington, irmão fulano, já está na hora de ser honrado. Aí é outra coisa, irmão. Aí pega amizade com um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, faz uma sessão solene. Aí é honra, é outra coisa. Aqui é chamado. E tem que ser chamado por Deus.
E é o Espírito Santo que vai falar no coração do pastor. Irmão, e por que tem que trazer a igreja? Porque a igreja confirma. Eu não sei se vocês já repararam, em consagrações, culto de ordenações, tem umas coisas interessantes. Às vezes chama lá, irmão fulano, lá da congregação. Às vezes eu fico imaginando que tem torcida organizada, mas não é não. Há uma alegria, para estar todo mundo esperando já, glória a Deus, aleluia. Mas tem outros que a gente ouve lá bem distante, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não é bem assim, pastor? Mais ou menos, né? Porque sabe lá quem está chamando? Se Deus chama, o Espírito Santo fala no coração do pastor. E a igreja sente. Na verdade, o irmão está sendo confirmado porque ele já era. E diz assim, para que é? É para honrar? É para ele sentar no local do destaque? Não. É querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, meu companheiro, se você é um obreiro, aqui é uma escola bíblica de obreiros, seja lá você um cooperador, um diácono, um evangelista, um pastor, seja quem você for, e você não está trabalhando pela edificação do corpo de Cristo, só tem duas coisas: você está devendo para Deus ou você não foi chamado por Ele. Se edificar o corpo de Cristo está difícil para você, ou você não foi chamado, ou você está devendo para Deus. E eu acho bom pagar. Todos nós fomos chamados para a edificação do corpo de Cristo. E para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A igreja primitiva aprendeu essa lição. A partir de então não sorteou mais ninguém. Fez de maneira diferente. Pastor Jessé, Atos 13, 1-4, por gentileza. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, tinha profetas, doutores, aqui como Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo ao Senhor e jejuando. Aí disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí eu penso, se o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, já chama eles aqui e já vamos colocar as mãos. Diz a Bíblia que eles continuaram orando. Ora. Alô? Orando, o Espírito Santo, eles orando e jejuando, o Espírito Santo mandou apartar a Barnabé e a Saulo. Aí eles continuaram orando, vamos repetir todos juntos? Orando e jejuando. Aleluia. Eu fico imaginando que é assim, Senhor, confirma. O Espírito Santo mesmo que falou, aleluia. Para não ter dúvida, aleluia, são os dois chamados, chama na frente da igreja. Vamos impor as mãos. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pela igreja? Não. Enviados pelo pastor? Não. Enviados pelo Espírito Santo, quem é que tinha chamado e mandou impor as mãos sobre eles. Desceram para Seleucia e dali foram para Chipre e fizeram a obra do Senhor. Meus irmãos,
Escola bíblica, o bom é para isso, é para a gente meditar, avaliar, não é? Pastor da igreja, pastor presidente da igreja no nosso sistema, é o responsável, mas a obra cresce. São setores, campos, congregações. O pastor ora, mas o pastor precisa ouvir os companheiros. E os companheiros, é necessário que todos participem da mesma visão. Porque se o que fala aqui não chegar na ponta, a coisa não acontece como tinha que acontecer. E muitas vezes, quando vem uma ficha, quando vem uma indicação, e o pastor fala, espere. Tem gente que fez, mas peraí, o que está acontecendo? Será que o pastor está perseguindo? O pastor não está perseguindo, é porque o Espírito Santo não disse nada ainda. Não quer dizer que ele não vai dizer amanhã. Não quer dizer que ele não vai falar o ano que vem, mas ainda não é a hora. Enquanto não é a hora, espera. Oh, aleluia. Já ouvimos hoje aqui, fica na porta. Aleluia. Senta na porta. Deita na porta. Uma hora a porta vai abrir. Mas não muda de igreja não, irmão, porque vai começar tudo de novo. Não muda de ministério não, porque não vai resolver o problema. O teu problema é estar e continuar na presença do Senhor. Escolhas humanas são desastrosas para o reino. Critérios humanos para a consagração incham o ministério da igreja. Parece que tem muita gente, mas na prática está faltando gente. Parece que tem gente até demais. Às vezes a fila até é grande. Mas na hora que vai fazer uma avaliação, qual é a condição, qual é o perfil, não serve para aqui, não serve para ali, não serve para nada. Mas irmão, já que o irmão não está dirigindo agora, dá para o irmão levar ceia para o irmão que está doente? Eu não fui chamado para ser pastor para levar ceia para doente. Pois um bom pastor continua sendo diácono. Se precisar, ele pega a salva. O bom pastor vai no hospital visitar uma ovelha, vai na casa de uma ovelha. Não é? Não muda nada você estar sentado aqui em cima, dirigindo. Não, se você foi chamado por Deus, você vai edificar o rebanho, você vai cuidar do rebanho. Alguém diria, pastor, dura essa palavra. Eu sou do tempo que, quando a gente corria e caía no quintal de casa e ranava as canelas, ranava as pernas, né? A mãe vinha e colocava um remédio chamado metiolato, não sei se existia ainda, mas naquele tempo era vermelho e ardia. Ou não arde mais e é branco agora, né? Agora é branco e não arde mais, mas no meu tempo era vermelho e ardia. Aí a gente corria para ventar e tal, para melhorar, né, irmão? Remédio bom é remédio amargo, glória a Deus. O obreiro que frequenta a reunião de obreiro, escola bíblica, é obreiro bom, aleluia. É obreiro que faz trabalho direito, porque ele recebe vacina. É melhor você receber vacina do que depois ficar fazendo curativo. Para que o nome do Senhor seja glorificado, toma a vacina que Deus te dá. Aleluia! Critérios humanos impulsionam as rebeliões. Será que a gente está vendo rebeliões por aí? Descredibilizam e banalizam a chamada ministerial. Eu gosto de falar um português bem claro. O mundo, irmão, coloca a gente tudo no mesmo balaio. Quando esse sujeito mal chamado, não chamado por Deus, se rebelam, escandalizam o evangelho, aí você vê chegar um pastor para fazer uma ficha e ele tem até vergonha de falar que é pastor. Ele coloca outro negócio, advogado, empresário, autônomo, porque ele fica envergonhado, porque colocam a gente no balaio de todo esse pessoal que não é chamado e está por aí com o nome de pastor, de bispo, de apóstolo, seja lá o que quiser. Por causa dos critérios humanos, impulsionam rebeliões, descredibilizam e banalizam a chamada ministerial. Ah, se ele pode, eu também posso ser. Por consequência, a autoridade espiritual diante da igreja também fica complicada. Porque a carteirinha, irmão, a gente entra na convenção, entra na reunião de obreiro, mas não dá autoridade espiritual. Dá autoridade espiritual é a presença de Deus na nossa vida. O que dá autoridade espiritual é a chamada de Deus na nossa vida.
Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Tem a autoridade de Deus na sua vida. Isso é conquistado no joelho. Isso é conquistado lendo e fazendo a vontade de Deus. Isso é conquistado com testemunho, não é com conversa. Meu falecido pai já dorme no Senhor. Muito embora já vinha dirigindo igrejas há muitos anos, ele foi consagrado no ano de 1970. E o menino, de apenas 10 anos de idade, estava com ele naquela escola bíblica ali. Ele tinha sua profissão, trabalhava, dirigia congregações. E o pastor João Alves Corrêa, naquela época, o chamou: você precisa vir na escola bíblica. Quem estava ministrando era o saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, grande líder de Curitiba, da Assembleia de Deus em Curitiba. E o pastor, uma escola bíblica como essa aqui, ele trouxe uma mensagem lá: ficha corrida dos obreiros a ser consagrados. Aí ele começou com a identidade. Aí começou a mexer na área criminal, começou mexendo no passado. Daqui a pouco ele passou para o CPF. Daí começou a ir pela Receita Federal, pelos bancos, pelas lojas. Meu irmão, teve gente que desistiu depois da mensagem. Mandou o bilhetinho: pastor, não me leve a mal não estou preparado ainda, porque não passou na ficha corrida. E diz a palavra que deve ser primeiro provado, depois sirvam se forem aprovados. Porque se fizer de maneira banal, a igreja sofrerá. Mesmo fazendo da melhor maneira, estamos sujeitos a desvios de conduta por conta dos que não são chamados. O único motivo que nós vemos em Jesus ter escolhido Judas foi para nos avisar disso. Judas, a gente não precisa falar muito sobre ele, mas Judas era tesoureiro, e Jesus trata disso de uma maneira muito especial. Você conhece a história da celebração da ceia? Jesus disse: um vai me trair. Pedro ficou curioso. Jesus falou só no ouvido de João, aquele a quem eu der o bocado molhado. Porque o sujeito, irmãos, colocado ali, Jesus queria provar que a gente estava sujeito a isso, pastor. Porque a gente ora, mas de vez em quando entra no meio alguém. E aí olha o que acontece. Ele fala assim: aquele a quem eu der o bocado molhado na boca. Aí João não entendeu nada, nem falou para os outros. Ele vai dar o bocado molhado para o sujeito que vai trair, sendo que o bocado molhado se dava na boca do visitante importante, daquele amigo que você diria: não sai da mesa, essa mesa é sua. Jesus estava dizendo assim: Judas, você vai trair porque você quer, mas eu vou dar o bocado molhado na tua boca. Eu te amo, você que está me abandonando, ainda há chance. Eu estou te dando a chance de você se arrepender. Eu estou te dando a chance de você permanecer nessa mesa. Irmão, a traição não acontece na hora que trai, já vem antes. Ele já tinha traído no coração. Tem gente no ministério que já traiu a igreja, já traiu o ministério, já traiu o pastor presidente no coração, só está esperando a hora de manifestar. Está na mesa, está comendo, está ganhando, está dirigindo, mas na verdade já era, porque no coração ele já traiu. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Ele come o bocado molhado, Satanás entra nele, Jesus vai no ouvido dele assim: o que tem de fazer, faz logo. E ele foi para o seu caminho. Porque a motivação de Judas era errada. Tem gente que faz a coisa certa, pastor Zé Wellington, mas com a motivação errada. Judas, quando via alguém quebrando um vaso de alabastro e lavando os pés de Jesus e secando com o cabelo, ele falava assim: que desperdício. Parece que a história se repete, né? O camarada fazia campanha falando dos pobres, porque ele era ladrão. Não é porque ele queria aumentar o caixa do ministério de Jesus, é porque ele tomava conta e queria roubar. Meus irmãos, coisa triste, quando você faz a coisa assim. Era bonito falar assim: isso é um desperdício, deveria vender e dar para os pobres. Era bonito, isso era uma fala bonita. Mas ele só falava isso porque a motivação dele era porque ele queria roubar aquele dinheiro.
Ah, pastor, vê se eu arrumo uma igreja melhor, uma congregação melhor. Mas qual a motivação? Qual a motivação? Por que ele quer isso? Por que está pedindo isso? Porque não faz crescer aquela pequena que Deus colocou na sua mão? Porque não faz crescer aquele ponto de pregação se transformar numa congregação? Tem que tirar você e colocar numa maior. Meu irmão, fica na presença do Senhor, porque Ele vai prosperar o teu trabalho. A motivação tem que ser correta. Eu vou terminando, mas no livro de Lucas, capítulo 9, nós temos uma coisa interessante. Muitas coisas aconteceram nesse Lucas 9. Lucas 9, 12 a 17, Jesus deu a oportunidade de a multiplicação dos pães acontecer na mão dos discípulos. O Senhor deu graça, aleluia, e foi colocando na mão deles. E eles foram dando para o povo. E o pão não acabou. Aconteceu na mão deles. Irmãos, quem faz o milagre é Jesus. Mas ele acontece na tua mão. É através do seu trabalho. Jesus foi que garantiu a multiplicação dos pães, mas o milagre aconteceu na mão dos apóstolos. Ali onde você trabalha o milagre, Deus vai usar você, através da tua mão. A bênção do Senhor na tua vida, e o milagre vai acontecer através do teu trabalho, das tuas mãos naquele local. Aí depois, amados, acontece a transfiguração de Jesus. No Monte da Transfiguração, quando aparece lá Moisés, Elias e Jesus. Você conhece esse texto aqui, são todos líderes. Quando eles ficaram muito empolgados, Pedro queria fazer 3 cabanas, né? Eles ficaram muito empolgados ali com Moisés e Elias. E para os judeus isso era muito importante, não é? Aí, quando eles ficaram muito empolgados, quiseram fazer 3 cabanas, o que aconteceu? Diz a Bíblia aqui, a fumaça subiu, só ficou Jesus, e Deus fala do céu: o negócio de vocês é com ele, é com meu filho. Moisés já foi, Elias já foi, façam o que ele mandar. Ouçam a voz dele, e essa voz está soando até hoje. Essa voz está soando até hoje. Essa voz está soando até hoje. Ainda em Lucas 9, 37 a 42, amado, depois de tudo isso que aconteceu no próprio capítulo 9, pastor Zé Wellington, eu fico imaginando acontecer isso com o pastor presidente. Aí chega um pai e reclama. Eu vou parafrasear aqui, não é? Pastor Zé Wellington, aquele obreiro que o senhor colocou lá no bairro de Xiririca da Serra, ninguém sabe onde é aqui, não é? Olha, levei meu filho terrivelmente endemoniado, ele é o seu representante, ele é o homem que o senhor confia lá, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Chegaram para Jesus e falaram assim: olha, levei meu menino, não adiantou nada. Eu digo que era o PROCON celestial, reclamação no PROCON de Deus. Olha, o pastor, o discípulo, o apóstolo, ungido por ti, não conseguiu fazer o que o Senhor mandou. Jesus fala assim: ó, geração incrédula, até quando eu vou ficar convosco? Vai chegar a hora que eu vou embora, é vocês que vão ter que resolver aí. E aí eles perguntam: mas Jesus expulsou o demônio do menino, o menino ficou bom, ficou liberto. E ele fala: mas Jesus, explica para nós, ensina o que é. Ah, meu filho, tem uns que saem com oração, e tem outros que tem que ser oração e jejum. Dobra a oração, aleluia. Vai para o quarto secreto buscar, porque eu tenho a forma para você. Eu dou a dica, o resto é contigo. Aí, meus irmãos, o que eu fico imaginando? Eu já estou terminando. O que eu fico imaginando? Que depois daquilo tudo, a conversa entre eles, qual seria? Rapaz, mas que situação difícil, né? Não conseguimos expulsar, e agora, né? Jesus foi lá, passamos maior carão. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos para o monte, vamos dobrar o joelho no nosso quarto. Irmão, quando Jesus chega perto, eles estavam discutindo, já tinham discutido. Eles estavam discutindo quem era o maior. Eu fico me imaginando no lugar de Jesus, não aprenderam nada. Eles estavam discutindo quem era o maior. Um dos evangelistas fala que teve 2, os filhos de Zebedeu usaram a mãe. Mas Jesus, dá para o senhor quebrar o galho de que os meus 2 filhos, um sente à direita, outro sente à esquerda?
Eu digo que eles pediram da direita e da esquerda, porque ficava feio pedir do meio, pastor Joelito. Assim, se o senhor der da direita e da esquerda, depois a gente resolve a do meio. Não é mais ou menos assim, irmão? Não é desse jeitinho? Oh, meus irmãos, Jesus pega uma criança e fala assim: meus filhos, vocês estão com a discussão errada. Quem não se tornar humilde como uma dessas crianças, inocente como ela, não pode ser meu obreiro. Não pode estar na frente da igreja, não pode expulsar demônio, não pode clamar por milagre. Aí a gente pensa, aprenderam a lição. Aí eles chegam no próprio capítulo 9. Jesus, a gente tem que tratar um negócio com o Senhor. Pois não, vamos tratar. Qual que é? Tem uns camaradas ali, pregando em teu nome, curando em teu nome, expulsando os demônios em teu nome. Eles não tinham conseguido. Mas os outros estavam fazendo. O que eles estavam querendo? Barrar a concorrência. Eles queriam a exclusividade do nome de Jesus. Eles não são de... Irmão, se a gente não fizer, Deus levanta outro. Se nós não fizermos, Deus levanta outro, porque Deus tem gente. Vocês lembram de Elias? Senhor, só eu fiquei como profeta. Não, calma, Elias. Você está sozinho, não. Você não sabe, mas tem 7.000 que não se dobraram. E eles estão orando por ti. Você está fazendo tudo isso aí porque tem 7.000 orando por você. Não pensa que é grande não, irmão. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Se a gente faz alguma coisa pela misericórdia dele, não barra os outros de fazer. O Senhor quer que a gente proíba? O Senhor quer que a gente tire a placa do nosso ministério que eles estão usando? Falei, meu filho, se eles não são por nós, se é em meu nome, se eles não são contra nós, é por nós. Deixa eles trabalhar para nós. Deixa o meu nome ser glorificado. Isso não queria dizer que Jesus estava testando salvação de ninguém. Porque lá na frente ele vai dizer que alguns chegaram e disseram assim: vão chegar naquele dia, em teu nome nós expulsamos, fizemos milagres. Eu nem conheço vocês. Mas se está fazendo, não é porque ele é bom, é porque é no nome de Jesus. Quantos queriam assim? Mas o nome de Jesus você pode usar também, meu amado. Eu também posso usar. Não precisa proibir ninguém. Vamos terminando. Os apóstolos, será que aprenderam a lição? Jesus fala, não dá tempo ir embora. 9:51 a 56, já vou terminar. E eles chegam para Jesus. Jesus fala assim, arruma um lugar para a gente dormir. E eles foram na pousada de samaritano. Mas eles tinham cara de judeu, de quem iam para Jerusalém. Irmão, porque quem anda com Jesus fica com a cara de Jesus, viu? Fica parecido. Eles oravam, vocês são judeus e aqui não hospeda judeu, aqui é pousada de samaritano, não tem. Aí eles foram para Jesus, Jesus, nós fomos ali a pousada de samaritano, não quiseram dar lugar para o Senhor e para nós. Aí João fala, ó Jesus, esse povo não presta. O Senhor quer que como Elias fez, a gente faça também? A gente ora, vai cair fogo do céu e vai queimar todo mundo? Acaba com tudo, para provar que a gente tem poder. Irmão, a motivação deles era errada. Jesus falou assim, meninos, de que espírito vocês são? Desde quando eu mandei vocês pagar o mal com o mal? Desde quando eu mandei vocês amaldiçoar alguém? Vocês ainda não me conhecem depois de todo esse tempo? Eles queriam fazer a coisa certa, mas a motivação era errada. Eles tinham que mostrar poder, dizer que eles eram os exclusivos de Jesus. Meu irmão, nós somos servos do Senhor. Aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, com humildade, com sinceridade. Jesus determina que quem põe a mão no arado, não pode voltar atrás. Pastor Gessé, me ajude, terminando, Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62, pode ler. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covil e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro
dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Era duro o discurso. Deixa eu enterrar meu pai. Não necessariamente o pai dele tinha morrido, era uma expressão. Vou resolver meus negócios, vou acabar de estudar, fazer a faculdade, vou resolver tudo, pegar a minha aposentadoria. Não. Quem põe a mão no arado não volta atrás. Deixa os mortos encerrar os seus mortos. Pastor, é muito difícil. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Lá no interior, no litoral, existe uma ferramenta de pescar chamada corva. Não sei se alguém aqui conhece. Toda feita de madeirinha, de bambu. Ela é colocada na correnteza. Os peixes vêm e entram, e ele não pode sair, porque há um artefato de madeira ali, de bambu, que ele não consegue voltar. Então enche o cobro e o peixe entra e não consegue sair. O ministério é a mesma coisa. Você já entrou, não consegue mais sair. Tem que falar com o Senhor da Seara: me ajuda agora a fazer a tua obra. Me ajuda a permanecer na tua vontade. Me ajuda a ser do jeito que o Senhor quer, para que o teu nome seja glorificado em minha vida. Deus os abençoe em nome de Jesus.